Bom, tá frio pra chuchu. Daí eu que pretendia aproveitar que meus pais estão viajando e gravar em todos os cantos da casa, mal consigo sair debaixo das cobertas. Daí peguei aqui algumas das leituras que fiz nos últimos meses. Vou aproveitar estes vlogs que eu tô fazendo pra falar dessas leituras, né? Já que eu não tenho falado do que eu tenho lido. Deixa eu aproveitar pra limpar meus óculos. E aí vamos falar do que eu tenho lido, né? Afinal, este é um canal de livros. Peguei algumas coisinhas aqui, basicamente romances. Eu acho que eu falei da Rebelde do Deserto, né? Eu falei, foi uma leitura sensacional. Aqui eu li Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. Foi uma leitura do canal, né? A gente leu, eu acho que foi em fevereiro. Não sei, se você quiser participar, nós temos um grupo exclusivo de leituras conjuntas. Eu sempre tá na descrição o link para esse grupo. Você pode participar do grupo quando tiver a leitura conjunta que te interessa. Você entra e sai, você não é obrigado a ficar no grupo sempre. E aí nós fizemos a leitura de Razão e Sensibilidade. Eu li nessa edição da Penguin Companhia, do Clássicos da Penguin Companhia, que tem tradução de Alexandre Barbosa de Souza, com prefácio e notas de Ross Ballaster e introdução de Tony Tanner. Essa edição tá fantástica. As pessoas não gostam muito, lá fora é muito comum edições sem orelha, né? Essas edições da Penguin são um clássico. E eu gosto muito dessas edições da Penguin. Eu tenho uma pequena coleção, porque elas não são exatamente baratas, né? Mas eu gosto bastante, eu não me importo de não ter orelha. Inclusive, eu compro muitas edições econômicas e edições comuns gringas, né? Lá de fora, e elas vêm sem orelhas, e eu não me importo com isso. Bom, vamos falar da história. Vai falar de uma família, né, da Inglaterra rural do século XIX, ali de 1800 e pouco, eu não lembro exatamente o ano. E é uma família de mulheres que o patriarca ele morre e elas ficam sem grana, né? O homem que fica responsável por essa família, ele praticamente as deixa, elas ficam com Deus. Elas ficam ali com uma casa simples e as moças têm que se casar, né? A história vai se focar em duas irmãs, a Eleanor e a Marianne. Elas são exatamente opostas em personalidades. A Eleanor, ela é muito racional, né? Então, nós temos aí o porquê do título da história, né? Nós temos a Eleanor, que é muito racional, ela é a razão, e a Marianne, ela é extremamente emotiva, né? Ela é muito ligada às emoções, aos sentimentos, então ela é a sensibilidade. E a história em si, como todas as histórias da Jane Austen, são muito descritivas. Mas a Jane Austen, apesar dela ter essa coisa da descrição, né, dela descrever muito o ambiente, muito as personalidades das pessoas, ela consegue dar um ritmo para a história. Essa história aqui, ela é comparada a algumas outras, a Emma, Mansfield Park, ela até que é curtinha. Essa edição aqui, ela tem, deixa eu ver, a história mesmo, 483 páginas, mas tem as notas aqui, então ela tem umas 400 e poucas páginas. Então, comparada com outras obras, ela não é exatamente grande, é porque as letras são grandes aqui, ó. E aí ela tem o meio da história, ele é um pouco mais lento, dá a sensação de que ele não acontece muita coisa, até porque o ambiente em si, ele é um pouco mais parado, né? Inglaterra rural, ele não é aquela Londres agitada que a gente costuma ver. As histórias da Jane Austen, elas se passam na Inglaterra rural, né? Nessa nobreza rural. Então elas têm essa sensação de que não acontece nada, porque a gente, principalmente para as pessoas que estão mais acostumadas com uma narrativa mais dinâmica, por exemplo, ou até querem ler um romance de época escrito por autoras
atuais vão ter um pouco mais de dificuldade com esses clássicos, né? Mas o início e o final, eles são um pouco mais... eles são menos arrastados. O meio é que ele é mais arrastado, mas eu gosto muito do crescimento das personagens. Eu gosto muito da forma irônica com que a Jane Austen trata da sociedade da época, até porque aqui é a Jane Austen falando de como era aquela sociedade naquela época, ela viveu naquela época, então isso é que é fantástico, ela estava criticando a sociedade em que ela vivia, e ela não podia falar isso abertamente, então ela dava aqueles toques ali, aquelas cutucadas muito irônicas, muito sarcásticas, sabe, e isso era fantástico. Eu amo Orgulho e Preconceito por causa disso, porque Orgulho e Preconceito lida um pouco mais com a alta sociedade, né? E aqui lida com a sociedade um pouco mais rural. E é muito interessante, ela fala das pessoas que falam bem de você na sua frente, mas por trás falam mal de você, que só pensam... que era muito comum também, que pensam sempre no dinheiro, nas relações sociais, né? Pensam no próprio crescimento ali na escala social. Isso é muito interessante. Quando você pensa por esse lado, quando você vai ler pensando em observar como era a sociedade da época, isso transforma a sua leitura, né? Você não vai só querer saber de grandes plot twists, grandes reviravoltas na história. E isso é mais interessante, né? As relações interpessoais ali da sociedade. É um livro que eu gostei bastante. Apesar de que eu ainda tinha muito fresco na memória o filme que eu assisti, que eu acho que era de 96, ou 94 ou 96. Então, cada vez que eu lia, eu lembrava da cara dos atores, né? Ficou muito fresco na minha... ainda é muito fresco na minha memória a cara dos atores. Então eu lia e ficava aquilo na minha cabeça, né? Eu lembrava do final da história, então isso pode ter me atrapalhado um pouco, mas enfim, eu gostei mesmo assim. Aí eu li um livro da Alyssa Cole, que se tornou uma das minhas autoras favoritas, porque eu li com ela as Irmãs Brown, né? Acorda pra Vida, Chloe Brown, Take a Hint, que agora Se Liga, Dani Brown, e agora vai sair o Vê Se Cresce, Eve Brown, que eu quero falar com vocês sobre essa série porque é fantástica. Daí nós temos aqui Uma União Extraordinária pela Arlequim, que é o primeiro livro da série Liga da Lealdade, com tradução da Solane Quioro, que eu gosto muito das traduções dela. Ela faz aqui uma nota de tradução falando sobre o termo escravizado, por que ela usa esse termo escravizado e não escravo. E isso é muito interessante, porque não sei se vocês já notaram que hoje em dia não se usa mais esse termo escravo hoje em dia, e sim escravizado. E ela fala sobre esse termo, o debate em torno dessa palavra, é muito legal. E aí essa história vai se passar no período da Guerra Civil Americana, né, que era o Sul contra o Norte, né, o Sul escravocrata que queria manter ali aquela posição de ter pessoas escravizadas trabalhando nas suas lavouras, contra o Norte abolicionista. E nós temos ali uma liga, né, uma entidade que trabalhava com espiões infiltrados no Sul, né, trabalhando para essa entidade. Essa entidade era basicamente de pessoas negras. Então a nossa mocinha, ela trabalha para a Liga da Lealdade, ela trabalha como uma mulher negra. Ela é uma mulher negra, né? Ela trabalha como uma escravizada muda. Então, assim, é interessante porque ela pega muitas informações, porque ela trabalhando como uma escravizada numa casa de um importante escravocrata, ali tá envolvido ali na questão dos confederados, né? Esses escravocratas eram chamados de confederados. Então ele era um importante confederado ali daquela confusão ali, né? Eles tinham ali essa confederação ali
de escravocratas que lutavam para manter ali seu status quo. E ela era uma pessoa que trabalhava naquela casa e ela era uma pessoa invisível. Então ela conseguia pegar várias informações importantes ali para a Liga da Lealdade. E o mocinho, ele é um homem branco de origem escocesa que ele trabalha ali não exatamente na Liga da Lealdade, que é uma liga de pessoas negras, mas ali ele pega informações, ele trabalha como se fosse um confederado, um espião, né? Ele é um agente duplo, mas ele trabalha para o norte, mas para outras pessoas que lutam contra os confederados. E é engraçado, eu gosto muito porque esse tipo de coisa é recorrente, que ela não... Eu tô com a palavra na cabeça, praise, ela não fica... Ai, meu Deus, será que eu vou ter que procurar no dicionário essa palavra? Peraí. Pronto. Ela não fica elogiando ele por ser abolicionista, tipo... Obrigada pelo seu serviço aí. Você é abolicionista, você não tá fazendo mais do que seu trabalho, né? Eu acho legal isso, porque... tem até uma cena em Heartstopper que uma menina fala, olha, eu sou aliada, né? Que uma garota acaba de sair do armário mostrando a namorada ali pra escola, dizendo que ela tá namorando uma menina. Daí a garota falando assim, olha, eu sou uma aliada. Aí a menina fala, obrigada pelo seu trabalho. Mas é isso, o cara ela não fica ali elogiando ele por ele ser abolicionista. Ela simplesmente fala, ó, você não tá fazendo mais nada além do seu trabalho, né? Beleza, que bom que você é abolicionista. Então é isso, é uma mocinha excelente. Ela tem ali uma questão com a memória, ela tem uma memória... Eu não sei se a palavra é mnemônica, não aparece essa palavra aqui, mas se eu bem me lembro, o nome desse estado aí, dessa questão com a pessoa ter uma memória... Não é fotográfica, porque fotográfica é quando a pessoa tem a memória só visual, mas ela lembra de tudo, inclusive até o que ela não quer. Então, ela passou por situações muito ruins na vida dela por ela ter essa memória fantástica. E isso ajuda ela no trabalho dela como espiã, né? Porque ela lembra de todas as informações que ela precisa repassar. E é muito interessante. É um romance de época, né? Que se passa nos Estados Unidos, tem muita representatividade. Isso é uma característica da Alyssa Cole, né? Ela escreve romances, obviamente, com representatividade. Inclusive, eu gosto dos romances contemporâneos dela, porque são romances que não focam no racismo. Esse aqui, obviamente, vai focar no racismo, né? Porque, né, fala da Guerra Civil. Mas os romances contemporâneos dela não ficam focando nisso. É simplesmente um romance com pessoas negras. Pronto, acabou. E isso eu gosto, né? Porque não fica naquela de que pessoas negras têm que falar sobre sofrimento, sabe? E eu adoro isso, não ter que falar sobre sofrimento o tempo todo. É simplesmente pessoas negras vivendo suas vidas. Isso é revolucionário, inclusive. Mas aqui é muito legal porque é um romance de época que não se passa ali nos salões londrinos. É um romance de época diferente. E é muito bacana, tem muito suspense, tem o romance, né? Eles têm ali um quê meio cão e gato, porque até ela descobrir que ele é um agente da mesma causa que ela acha que ele é um confederado. Então ela fica com aquilo na cabeça, se ela confia nele, se ela não confia nele. Então eles agem meio como cão e gato. Olha, show de bola. Eu já li o segundo livro, que também é muito bom, e comecei a escutar o audiobook que tem no Storytel, mas é em inglês, do terceiro. Tô ansiosa pra ler, porque o audiobook, ele tem muitas palavras daquela época que eu não pesquei. Então eu queria ler logo o terceiro. Aí, coincidentemente, porque foram duas leituras de leituras, foram dois livros de leituras conjuntas, esse aqui do Entre Romances, né, da Paula Alexandra, e esse aqui foi do grupo lá da Bárbara Sá. Esse aqui eu li depois e foi uma coincidência muito grande, porque esse aqui se passa depois da Guerra Civil, depois que a Guerra Civil acabou,
Mas obviamente que com o fim da Guerra Civil, o racismo não acabou, né? Inclusive o racismo tá aí hoje, a gente tá vendo coisas horríveis acontecendo nos Estados Unidos. Lá ainda tem essa luta pelos direitos civis, né? Não existe mais a luta pelos direitos civis, mas é uma coisa ainda muito forte. O nosso aqui é velado, mas o deles lá é muito escancarado. Então, assim, esse aqui é fantástico. Beverly Jenkins se tornou uma queridinha na minha vida. Eu já li outros livros dela. Essa família Levesque, que é a família do mocinho, que é apresentada aqui, tem outros livros dessa família, mas não foram publicados no Brasil. Ela não fez uma série específica para a família, ela simplesmente foi escrevendo livros, apresentando essa família em vários livros. E não tem livros de todos os personagens ainda, ela foi escrevendo ao longo de vários anos, que a família Levesque, ela tem origem na pirataria nas Ilhas do Caribe. Isso é fantástico. E aqui a mocinha, ela o sonho dela é ser professora, ela é uma professora, né, mas o sonho dela é continuar sendo professora. Mas ela tem um pai ali muito rígido que quer apenas que ela se case e ela quer ensinar a ler e escrever aquelas pessoas que foram escravizadas, né, que foram libertadas depois do fim da Guerra Civil, porque ela quer que essas pessoas tenham ali um futuro. E aí ela vai para outro estado, enquanto o noivo dela, ela está noiva, e tem uma questão aí, tem um mistério ali envolvendo esse noivado, e aí ela vai para outro estado trabalhar com essa alfabetização de adultos, né, ex-escravizados. E aí ela conhece um mocinho que vem de uma família abastada, né? E isso é muito interessante porque naquela época já a gente não ouvia falar, né? Porque essas pessoas foram apagadas da história, mas nós já tínhamos negros abastados, negros alfabetizados, abastados. E esse cara tem hotel, e ele salva a vida dela. E é muito legal. Ele fala muito de consentimento, né? Porque ele pede um beijo pra ela. Isso é muito interessante, né? Você falar abertamente de consentimento em romance de época, né? É uma coisa que vem aparecendo mais em romances de época, de uns tempos pra cá. Eu não tinha ainda mencionado isso, mas esse livro fala abertamente sobre isso. Aliás, é um dos melhores casais e um dos melhores mocinhos que eu já vi. Eu me apaixonei pela escrita dessa autora, e mesmo que esse casal seja extremamente apaixonado, a gente não vê uma relação perfeita, porque até as brigas deles são fenomenais, sabe? Ela quer brigar com ele na noite de núpcias. E isso é muito engraçado, tem uns alívios cômicos muito legais. E tem outras personagens aqui da própria família Levesque que são perfeitas. A matriarca da família Levesque, nossa senhora, eu tô doida pra ler a história dela, dela conhecendo ali o marido pirata e... olha, perfeição. Aí eu li um livro que foi... eu não sabia muito sobre esse livro, na verdade, que é O Amor e Gelato, da Jenna Evans Welch, pela Intrínseca. Ah, eu nem falei a editora dos outros livros, né, de tradução da Joana Faro. Eu acho linda essa capa. Eu sabia que era um romance, obviamente, mas eu não sabia que era um young adult, um jovem adulto. Porque aqui vai falar de adolescente. E às vezes eu não tenho muita paciência para personagens adolescentes. Mas aqui é um romance fofinho, né? Uma coisa fofinha e tal. É um romance que provavelmente vai te tirar da ressaca literária, porque ele é bem escrito, ele é bem dinâmico, ele tem uma boa narrativa. Ele vai falar de lugares muito bacanas ali da Itália. A menina, ela perde a mãe deixa um diário pedindo um pedido para ela ir para a Itália descobrir mais sobre o pai e ficar na casa de um cara que provavelmente vai ser o pai dela, nessa questão, e ela precisa ler esse diário. Mas como ela é uma adolescente, eu acho que ela tem uns 16 anos, 15, 16 anos, ela é bobinha. A gente nessa idade, a gente é muito imaturo ainda. Por mais que quando a gente tem essa idade, a gente se acha, eu não sou imatura.
mas ela tem atitudes, assim, ela tá muito confusa ainda com relação ao luto, né? Porque ela só tinha a mãe dela, ela tem ali a avó, mas ela só tinha a mãe dela. Ela tinha uma relação ali muito apegada com a mãe, ela sofreu muito ali com o câncer da mãe, então ela ainda tá resolvendo as questões do luto dela. E assim, ela tem hora que ela lê o diário, tem hora que ela não lê, quando devia ler, pra resolver logo a questão, sabe? Então às vezes você fica meio sem paciência. Mas é assim, se você sempre lembrar que ela é uma adolescente, então beleza, você entende a questão, você entende o livro. Mas se você esquecer dessa questão, você vai passar raiva. Mas o livro é bem gostosinho, sabe? Então, ela tem ali um romance fofo, que ela demora pra se tocar de que gosta desse rapaz, mas é tudo muito intenso porque a gente na adolescência é tudo muito intenso. Eu lembrei, assim, um pouco da minha adolescência, mas é basicamente isso. A adolescência é tudo muito intenso. Mas é legal você fazer o passeio ali pela Itália, sabe? Eu acho que a Florença, ela não fica exatamente em Florença, mas numa cidade bem próxima, mas ela sempre tá indo pra Florença. Então você conhece ali os pontos turísticos de Florença, que é onde a mãe dela vai falando por onde ela passou. E é bem fofinho, é bem bonitinho, mas me disseram que Amor e Azeitona e Amor e Sorte são melhores, então... Mas eu vou tentar não criar muitas expectativas. Aí eu li Volte para Mim, da Paula Alexandra, pela Essência. E assim, para um primeiro livro de uma autora iniciante, eu achei um livro muito bom. E ela, obviamente, é uma pessoa que entende muito de romance de época. E eu achei legal que ela não foca exatamente no romance, ela foca no crescimento dos personagens. E tem uma questão aqui que eu gosto muito, que ela fala bastante da vida da família. Eu gosto quando fala do entorno dos personagens, não foca só nos personagens principais, ela fala muito da família. Esse é um livro de recomeço, é um livro de personagens que se conheceram mais jovens, passam um tempo ali sem se ver, sem se falar, e depois se reencontram. E é um livro com uma quebra de linha do tempo, né? Ele vai falando do passado, do presente, você vai sobre o que aconteceu na vida dos personagens à medida que ela vai recontando as coisas no passado e também por meio das cartas que vão aparecendo ao longo da história. E é legal porque isso dá uma riqueza de detalhes, apesar de que quando eu não tô com paciência para esse tipo de narrativa, nada me segura, mas eu tava com paciência. É um livro que não é grande, ele tem 296 páginas, é um livro meio que padrão aí para romances de época da atualidade. E eu gostei bastante, porque o crescimento desses personagens, apesar de que às vezes você pensa assim, putz, poderia tudo ter sido resolvido com uma conversa. Mas... se você pensar que às vezes a gente tem medo de chegar e conversar, às vezes a gente fica overthinking, a gente fica pensando demais, a gente tenta resolver na nossa cabeça o que a gente não consegue resolver na vida real, né? A gente tem diálogos com a pessoa na nossa cabeça, mas a gente não consegue ter os diálogos reais, então você consegue entender o que se passa ali com os personagens, porque eles têm muitas dificuldades ali de conversar um com o outro depois de um tempo, depois de tudo que passou, mas é muito real isso, se você parar pra pensar. A gente tem dificuldades de conversar, não é todo mundo que tem dificuldade de chegar e falar, olha, é isso, eu sinto isso. É difícil você falar sobre os próprios sentimentos, até porque você às vezes não entende seus próprios sentimentos, né? E isso é interessante porque foca muito no autoconhecimento, né? Você tá se conhecendo, você tá crescendo ali como pessoa. Pra você primeiro tem que se resolver, você primeiro tenta se resolver pra se resolver com o outro. E isso é muito interessante. Aí eu li Noivas em Fuga, que é um livro da Tessa Dare e da Chrissy Caldwell, pela Gutenberg, com tradução
da Nilce Xavier. É um livro com 2 novelas de romance de época. Olha, outro livro gostoso para sair de uma ressaca. Porque assim, são duas novelas ali de época. A Tessa Dare sempre é cheia ali de alívios cômicos. Apesar de que nesse livro eu achei o da Christy Caldwell muito melhor. Inclusive o da Christy Caldwell poderia facilmente ser um livro independente, porque ele poderia ser mais desenvolvido, né? Porque ele tem ali umas questões que poderiam ser aprofundadas, já que ele é mais intenso. O da Tessa Dare funcionou perfeitamente ali como uma novela, porque ele é mais superficial, né? Algumas pessoas podem não gostar do final, podem se decepcionar com o final. Porém, eu adorei. Eu sou fã da Tessa Dare, eu adoro porque ela tem umas tiradas muito boas, ela tem personagens, assim, muito legais, mas o segundo me ganhou, porque são personagens diferentes, são personagens que gostam de ciências, são personagens... E é uma situação incomum, porque eles são casados, mas passaram 9 anos sem viver juntos. E isso é muito interessante, sabe? Porque eles se casaram e ninguém sabia. É uma situação meio diferente, assim. Eu nunca tinha visto esse plot em romance de época. Olha que eu já li muito esses últimos meses. Esse último mês, principalmente, o que eu li de romance de época foi, assim, bizarro. Que era o que tava funcionando pra mim. Aí, eu li Aliança de Casamento, da Jasmine Guillory, pela Essência também, com tradução da Carolina Wang. E assim, tem muita gente que não gosta desse livro, porque ele é superficial demais, enfim, ou tem umas questões aí que eu não entendi muito bem de por que as pessoas não gostam desse livro. Mas é assim, é uma leitura leve, quando você quer desestressar, sabe? É aquele plot que já apareceu diversas vezes, que um casal se conhece, um homem e uma mulher se conhecem no elevador, o elevador para, daí eles começam a conversar, e o mocinho precisa enfrentar ali um casamento, uma situação embaraçosa pra ele, e a mocinha se prontifica a ajudá-lo, e aí eles começam a se conhecer, eles moram em cidades diferentes, e aí eles começam ali uma relação, e é um casal interracial, mas isso não chega a ser uma questão... É uma questão, mas não é uma questão muito pertinente no livro, não é uma questão que é focada no livro. Tem ali umas passagens que chegam a ser sobre o racismo, mas não é uma questão focada no racismo, que, né, ser um casal interracial ainda é uma questão nos Estados Unidos. Mas, assim, é um livro gostoso, é uma comédia romântica gostosinha, eu gostei bastante. É uma série, né? Porque você vai vendo você vai vendo outros personagens aparecendo, você quer saber o que acontece com outros personagens. Pena que não continuou essa série no Brasil, porque eu acho que não fez muito sucesso. Eu peguei os outros livros, alguns estão bem caros, os outros e-books. Eu já consegui pegar um e-book porque baixou de preço, que é o do Carlos, que é o melhor amigo do mocinho. E, olha, foi best-seller no New York Times, mas aqui não fez muito sucesso. Eu não entendi porquê, mas eu gostei bastante. Eu achei uma delícia. Pode ser que você goste, pode ser que você não goste. Eu acho que você não deveria criar muitas expectativas, mas é um livro muito, muito gostosinho. E aí, um livro que eu não dava nada e que me surpreendeu bastante foi O Outro Lado de Tudo Isso, da Kim Locke, pela Arlequim também. Arlequim, vamos fazer uma parceria, com tradução do Guilherme Miranda. E é assim, nós temos aqui uma médica que sofre de síndrome do pânico ali por uma questão, que começou com uma questão, e tá há 2 anos sem sair de casa. Só que ela se vê obrigada a sair de casa porque a casa dela pega fogo. E é destruída, né, por causa desse fogo. E aí, logo no início, tem uma frase ali que me impactou, porque eu não lembro exatamente dessa frase, mas é basicamente que a gente não pode dar nada por garantido nessa vida. Ela tinha como garantido o espaço ali seguro da casa dela e de repente ela não tinha mais esse espaço seguro, né, porque ela não tem mais ali a família dela e ela se vê obrigada a ir para casa do ex-marido, que tem ali um novo companheiro,
E esse novo companheiro ali não está muito confortável com a presença dela, e ela sente esse desconforto com esse desconforto dele. E assim, ela num impulso, ela não tem nem roupa, ela não tem mais nada, sabe? E no impulso ela só tem o cachorrinho dela, o Wasabi, que é um personagem assim fantástico. E aí no impulso ela compra uma Kombi de 40 anos, essa Kombi já é velhinha, uma Kombi de 40 anos, e vai pra costa oeste da Austrália. Esse livro se passa na Austrália. Ela tá de um lado da Austrália e resolve cruzar a Austrália, que é um país muito grande. E, cara, é um livro de autodescoberta. Não como nós falamos aqui de um transtorno psicológico, que é a síndrome do pânico, é reforçado o tempo todo que você não se cura de repente, de um transtorno psicológico sem ajuda profissional. Mas ela vai tratando ali de várias questões, ela vai conhecendo algumas pessoas, mas é interessante que você vai percebendo o aumento ali de diálogos ao longo do livro. No início, os diálogos são internos, e depois os diálogos são externos, e ela vai tendo que parar em acampamentos, ela vai conhecendo pessoas no acampamento, ela vai tendo dificuldade de lidar com essas pessoas, e depois ela vai confiando nessas pessoas. Você sente a dificuldade que ela tem de ir no mercado, por exemplo, fazer compras, porque ela precisa comprar comida para ela. Ela sente mais dificuldade, ela se sente obrigada de comprar comida pro cachorro. Ela se sente mais impelida de fazer as coisas pro cachorro do que pra ela. Mas é muito interessante. Esse é um livro que pode dar gatilhos para algumas pessoas, né? Porque ele é muito descritivo nas sensações dela, né? Nos sentimentos dela. Mas me impactou muito quando ele falou que a gente nada na vida tem por garantido. Eu posso perder tudo que eu tenho num segundo. Como eu vejo muitas pessoas, a gente vê na TV, muitas pessoas perderem tudo que tem de uma hora para outra. E é o que esse livro fala, sabe? É como esse livro começa. E isso me impactou demais. Eu já fui para esse livro, eu já comecei esse livro assim. Isso já me deixou preparada para qualquer coisa. Eu acabei esse livro aos prantos, mas não aos prantos assim, tipo um livro da Butch Mecheta que me destrói. Mas ele mexeu muito comigo. E ele tem um romance, mas não é o foco principal. Inclusive, é um romance ali que fica subentendido. Depois ele aparece mais porque é uma coisa que ela não dá como uma cura para ela, mas que ela quer trabalhar, né? Que para ela é importante. E, cara, o Wasabi, que cachorrinho fofo. Nossa, você quer ter um Wasabi na sua vida. E os personagens também que aparecem são muito queridos. Tem um personagem aqui, uma personagem que é no mínimo curiosa. Eu só digo isso. Uma personagem que acompanha ela, que é no mínimo curiosa. Que aparece de repente, assim, que ela não esperava. E eu indico demais esse livro. Mas não vá com altas expectativas, porque, primeiro, algumas coisas podem te engatilhar. Eu não esperava nada desse livro, eu acho que por isso ele me impactou tanto. E eu acho que qualquer leitura, por mais que alguém te indique, por mais que você se identifique com as leituras dessa pessoa, é importante você não criar muitas expectativas, porque expectativa é a mãe da decepção, né? E assim, uma leitura que funciona pra mim pode não funcionar pra você, por mais que a gente tenha gostos parecidos. Pode ser que uma frase destrua o livro pra você. E essa mesma frase, o livro foi fenomenal pra mim, entendeu? Então, tente não criar expectativas pro livro. Pense que qualquer livro pode ser qualquer coisa pra você. E leituras vão ter coisas boas e coisas ruins, vão ter altos e baixos. Então, vá preparado para qualquer coisa na leitura. Vá preparado para uma experiência de leitura. Vá preparado para um momento de leitura. Mas não vá preparado para um 5 estrelas. Eu não gosto muito desses previsões de 5 estrelas, porque eu acho assim,
Não é que eu não goste, eu acho que cada um lida com a leitura do seu jeito, mas eu não crio previsões de 5 estrelas, porque, primeiro, um livro pode mudar de avaliação pra mim. Primeiro que eu já não gosto de avaliar um livro, eu só avalio ele 5 estrelas e favoritado, porque eu acho que aí é o máximo que eu posso chegar. Mas eu não gosto de fazer previsões, porque as avaliações mudam pra mim. Um livro que hoje pode ser 5 estrelas, amanhã pode não ser mais. Um livro que hoje pode ser 4 estrelas, amanhã pode ser 5 estrelas, porque ele pode crescer na minha cabeça, que eu posso repensar sobre ele. E previsões, eu não consigo prever como vai ser uma leitura pra mim, porque apesar de que eu conheço o gosto de outras pessoas e elas me digam, olha, esse livro é maravilhoso, eu tenho uma visão de mundo diferente dessa pessoa. E essa visão de mundo vai impactar na minha leitura. Não é só a visão de mundo, é a minha vida como um todo que vai impactar na minha leitura. Como eu cresci como pessoa, como eu fui criada, até o modo como eu tô lendo. Se eu tô lendo confortável, se eu tô lendo no ônibus, se eu tô lendo numa clínica, tudo isso vai impactar na minha experiência de leitura. Então, eu fazer uma previsão de uma leitura, eu acho que complica um pouco, né? Mas é isso. No próximo vlog eu trago mais algumas das minhas últimas leituras. Eu tenho que pegar ali meu caderno para saber quais foram as minhas últimas leituras. Mas eu vou trazer basicamente os livros físicos. Eu não tenho lido muitos livros físicos, eu vou confessar. Mas é isso. Rapidinho, apenas para uma leitura que eu esqueci de comentar. Eu até tive que ligar o aquecedor porque tá muito frio. Que foi Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Vou comentar mesmo só porque o Eduardo e a Nara estão pensando em ler. E aí eu queria falar que, assim, é uma entrevista, né? É feita em forma de entrevistas feitas com membros de uma banda que teve uma duração, assim, meteórica. A gente vai acompanhando essas entrevistas e eles vão contando o que aconteceu na época do surgimento e da duração da carreira dessa banda, né? E aí tem a Daisy Jones, tem o Billy, que são os personagens ali principais, e tem a Camila, que é a esposa do Billy, e fica ali meio que parecendo um triângulo amoroso, enfim. A gente esquece que as coisas não estão acontecendo no tempo que elas estão sendo contadas, sabe? A gente fica preso na narrativa e parece que tá tudo acontecendo naquele momento, e não é. Elas estão sendo contadas num tempo muito presente. Então, assim, a gente esquece que a nossa memória, ela é muito seletiva, ela é meio que nos sabota às vezes, então a gente não sabe o que é real e o que não é. Fora que os fatos contados, cada um tem uma visão de um fato, né? Então você vai vendo isso e você esquece que alguns personagens, eles amadureceram, né? Então, tem uma visão ali de alguns personagens que eles sabem que erraram e alguns personagens que não encaram alguns fatos como erros. E a gente esquece disso, sabe? E eu via a Daisy Jones como uma personagem muito interessante. Ela é uma personagem extremamente cheia de camadas. Ela é aquela personagem carismática. Ela é aquela personagem que parece um imã porque atrai as pessoas. O Billy também. Mas o Billy, ele é um cara um pouco mais narcisista. A Daisy Jones é um pouco também. Mas a Daisy Jones, ela é uma pessoa mais... Tem um quê, assim, que não tá nem aí. Ela tá mais ligada nas coisas dela. É meio difícil de explicar, porque já faz um tempo que eu li esses livros,
Mas a Daisy Jones, ela tem mais um quê de espírito livre, que o Billy não tem. O Billy, ele é mais autocentrado. Ele precisa um pouco mais da adoração da Camila, por exemplo. E é muito interessante isso, né? Você vê como algumas pessoas crescem, outras não. E você vai vendo como vai acontecendo. Tem algumas características da própria escrita da Taylor Jenkins Reid que ela vai mostrando alguns plot twists ali, algumas coisas que acontecem à medida que a narrativa vai passando. E é muito interessante de se ver como a personagem da Daisy Jones cresce na história. Isso é muito legal. E eu queria ver a opinião de vocês aí que já leram o livro. E é isso. Eu vim aqui rapidinho só para comentar essa... Eu acho que eu teria mais coisas para dizer se eu lembrasse um pouco mais. Eu achei que eu tinha feito anotações sobre esse livro e fui ver e não fiz. Acho que foi aquele tipo de leitura que você se prende tanto na leitura que você esquece de anotar. E como foi no e-book, eu não marquei tanta coisa. Mas é isso. Até depois. Eu sentei para gravar, começou uma britadeira lá fora. Espero que não atrapalhe muito. Espero que ele não... tenha feito isso rápido. Bom, eu tô com o meu cobertor de bracinho. Eu queria que ele fosse mais grosso, mas... enfim. Tô me sentindo uma gênia, porque eu resolvi testar o nosso telefone sem fio aqui em casa como interfone, porque a casa ela é comprida, né? O apartamento ele é comprido e a cozinha é meio que numa ponta. Então, quando o interfone tocava, a gente saía correndo para atender o interfone, porque o povo toca o interfone uma vez e vai embora. Já quase aconteceu um acidente, porque não dá tempo da gente calçar chinelo nem nada. Então a gente saía correndo de meia e, né, enfim. Aí eu tinha comprado um fio de 10 metros e ficava andando com o interfone pela casa. E todo mundo tropeçava nesse fio e o interfone ia pro chão e tava vendo a hora de quebrar esse interfone. Aí eu testei o telefone sem fio da casa pra ver se ele funcionava pra atender, pra destravar a porta lá embaixo e tal. E funcionou. Daí eu comprei um telefone sem fio igualzinho. Só sucesso! Agora nós temos um interfone sem fio em casa. Eu acho que ele serve, eu vi algumas avaliações, ele serve para aquelas portarias que já tem interfone integrado, né, com a portaria, porque para quem não tem, para quem mora em casa, essas coisas, isso não serve, você teria que comprar o aparelhinho. E eu estou usando, eu praticamente roubei para mim, porque minha mãe não tem usado, o tablet dela. Em vez de assistir vídeos do YouTube na TV, eu assisto no tablet porque eu tô viciada. Eu praticamente só assisto agora vídeo do YouTube em velocidade alta. Não naquela 2 vezes mais, porque aí também dá nervoso. Mas eu assisto numa velocidade maior e na TV não dá pra fazer isso. Eu, como falo devagar e falo muito, sugiro você fazer isso porque meus vídeos são enormes. Então você vai assistir mais rápido, eu vou falar um pouco mais rápido e tal. Porque tem pessoas que falam devagar e às vezes eu fico nervosa. Mas não bota muito rápido não, senão vai te dar ansiedade. Mas eu tô obcecada com isso. E aí, estou lendo De Sangue e Cinzas, da Jennifer L. Armentrout, que é a mesma daquela série Obsidiana. E tô conseguindo ler no livro físico. Olha o tamanho da letra. Tá bem legal, gostei bastante. É para leitores da Sarah J. Maas, porque tem umas cenas sensuais. Até agora só apareceu uma, na verdade, bem no início do livro. Uma cena mais sensual. Mas não é nada muito gráfico, como a Sarah J. Maas fez no livro 4 de Corte de Espinhos e Rosas, não. Não repara na bagunça do livro, aqueles livros ali eu tenho que fazer um book haul ainda. Porque, não sei se você viu a participação da Amanda no último vlog, a gente tinha gravado um book haul e um unboxing, uma mistura de book haul com unboxing, só que a gente ficou no cantinho do vídeo. E vai dar, se deu nervoso pra mim na hora que fui editar o vídeo, vai dar nervoso pra quem assistir, então vou ter que gravar de novo. Mas enfim, o livro tá bom. Eu vou continuar falando das minhas últimas leituras e depois eu falo deste livro.
Mas esse livro aqui ainda tá por R$ 9,90. Eu acho que ainda vai estar, né, quando eu publicar este vlog, por R$ 9,90 o e-book. E tá bem legal. Eu vou continuar lendo em inglês, porque já foi publicado o 4º livro. Os e-books em inglês estão uma média de 20 e poucos reais, porque eu consegui uma promoção no Audible, os audiobooks, 2 audiobooks por um crédito. Então, só sucesso, né? E é isso. Eu vou terminando este vlog. Pretendo fazer um vídeo sobre a minha mais nova obsessão, que é o Notion. Explicar pra vocês o que é. E que bom que eu vou terminar o vlog agora, porque, né, começou a brincadeira. Obrigada pela sua companhia. Um grande... Antes de mais nada, o link de todos os livros mencionados vai estar lá na descrição. Se você se interessar por algum desses livros ou tiver a intenção de comprar qualquer outro produto na Amazon, na Submarino ou na Americanas, os links associados vão estar lá na descrição. Tem também a minha lojinha na Shopee e também tem o link do Instagram da lojinha, tudo bem? E o link do grupo no Telegram, tanto de leituras conjuntas quanto o grupo geral, beleza? Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!